Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para gravar uma meditação para o nosso grupo. Eu estou muito feliz que essas gravações têm alcançado outros irmãos, né? E eu espero que a palavra de hoje também possa falar ao seu coração. Eu gostaria de trazer uma meditação baseada lá em Mateus capítulo 11, versículo 16 e 19. E eu intitulei essa meditação como a quem hei de comparar essa geração. Então vamos ao texto lá de Mateus 11. O texto nos diz: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A quem posso comparar essa geração? Como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele é demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comelão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que os acompanham. A quem hei de comparar essa geração? É a grande interrogação de Jesus. Como crianças? Como pessoas insatisfeitas? Nem João e nem Jesus? Como pessoas que não estão associadas à vontade de Deus? Com pessoas que não têm mais a capacidade de se indignar? Com pessoas que cada vez vivem uma vida para si mesmo? Com pessoas que estão em busca só de prazeres, como pessoas insensíveis aos acontecimentos que estão ao nosso redor. Na verdade, tudo que nos é trazido está nos tornando cada vez mais endurecidos, sem a capacidade de sentir qualquer indignação, sendo apenas notícias normais de um mundo em evolução. A própria história nos mostra que o homem, em busca deste mundo melhor para se viver, foi cada vez mais sendo embrutecido. Desde os tempos da Idade Média, onde a Igreja Católica ditava todas as regras, deixando um homem inerte, sem poder e desejo de pensar. E após os grandes movimentos do renascentismo, do iluminismo, da Revolução Francesa, Guerra dos 100 Anos, Revolução Industrial, onde dá lugar à razão, sendo mais Deus, ou não sendo Deus, mais o centro de todas as coisas. O teocentrismo cai e passa o homem a fazer o centro do universo. Entra o pensamento do homem do antropocentrismo. E os anos passam, e em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial, onde os inventos do homem passam a ser para a destruição do próprio homem. Guerra química, tanques, aviões que lançam fogo, armas, né, que cospem, labaredas. Em 1939 estoura a Segunda Guerra Mundial, com o chanceler alemão que tomou posse do poder em uma Alemanha que ressurgiu das cinzas. O nome dele todos conhecem, Adolf Hitler, prometendo maravilhas aos seus seguidores. Isso quer dizer, um mundo melhor. O mundo, em vez de ir contra as ideias de Hitler, ele se encanta. No próprio Brasil, Getúlio Vargas, né, torna-se um grande simpatizante de Hitler. E nessa guerra, não só a Alemanha, mas o mundo inteiro é envelopado e engolido por essa atrocidade. Uma guerra avassaladora, 46 milhões de pessoas
morreram. 6 milhões de judeus foram levados ao Holocausto. Milhões e milhares de mulheres sem maridos e filhos. Milhões de homens mutilados. E o mundo continua produzindo más notícias em busca deste mundo melhor. Durante a Guerra Fria, quantos na Rússia morrem de fome para manter de pé uma igualdade com os Estados Unidos numa corrida armamentista? Em 1989 cai o Muro de Berlim. E aí o mundo faz uma festa. Mas no ano de 1994, apenas 5 anos depois, uma guerra tribal no interior da África, em Ruanda, em 45 dias, uma guerrilha trucidou a machadadas nada menos, nada mais do que 1.074.017 pessoas. Uma verdadeira carnificina, conhecido como genocídio de Ruanda. Sem falar no regime do apartheid, implantado em 1948 por um pastor protestante, Daniel François, onde um homem negro valia menos do que um cachorro. E isso durou até 1994. E em nossos dias, será que mudou? Fome na África, crianças aos milhares morrendo, guerra no Golfo, guerra na Bósnia, em Sarajevo, na Tchecoslováquia, crise na Venezuela, revolta na Colômbia, em Timor-Leste, briga no Paquistão com a Índia para um domínio na Caxemira, cristãos sendo perseguidos e mortos pelo Estado Islâmico na China, na Coreia do Norte, na África, grupos terroristas que a principal guerra deles é contra os cristãos, como Boko Haram, o Al-Shabaab, sem dizer das doenças tomando conta da população, onde só os ricos têm o direito do tratamento, crianças armadas lá no Morro do Rio, no comando do tráfico de drogas. Isso nós estamos falando de Brasil, mas o narcotráfico tomando conta de muitas regiões. Quantas mortes no México, na Colômbia, em outros países, onde o domínio da droga tem matado milhares de pessoas? Há um tempo atrás, 2 jovens botam fogo no índio e dizem: fizemos isso por brincadeira. Quando a gente vê o domínio das milícias em todo o país, rebelião em massa nos presídios, Carandiru um tempo atrás, Ceará e outros estados do nosso país. E os terremotos? E eu gostaria de dar uma paradinha aqui agora, porque esse é um dos sinais dos princípios das dores ou sinais da volta de Cristo. E a gente acha que os terremotos não estão acontecendo porque não é muito noticiado. Mas nós devemos estar prestando atenção nesses terremotos. Em 19 de março nós tivemos um terremoto aqui na América, no estado de Utah. 28 de janeiro nós tivemos um terremoto em Cuba. Em 24 de janeiro, um terremoto que atinge a Turquia. 20 de janeiro, nós tivemos um grande terremoto na China. Há 10 anos atrás, nós tivemos um grande terremoto também, um terremoto que abalou as estruturas do Haiti, matando 300.000 pessoas. E se passaram 10 anos e aquele país continua na pobreza, o território foi abandonado, onde houve o epicentro do terremoto. As pessoas estão sofrendo e foram esquecidas. Em 11 de janeiro deste ano, nós tivemos em Porto Rico. Em 27 de dezembro, um terremoto no Irã, perto de uma central nuclear. 15 de dezembro, na Filipinas. Em novembro do ano 2019, nós tivemos na Albânia. E até no Brasil, coisa que nós nunca ouvimos.
5 de agosto de 2019, houve um tremor de terra no Nordeste. E eu vou parar por aqui, para não ser longo na questão dos terremotos, mas entre 2019 e 2020 nós tivemos, além desses que eu citei, mais de 43 terremotos. Sinais da volta de Cristo. E o nosso ecossistema sendo destruído pela população em prol do nosso próprio conforto. E a corrupção embrenhada em nosso sistema governamental, que se tornou sistêmica. Em todo lado, nós estamos vendo essa corrupção e os resultados nós estamos vendo agora. E a grande guerra comercial, se não existe mais a Guerra Fria, se não existe mais as grandes guerras militares, nós temos passado pela Guerra Fria entre China e Estados Unidos, que afeta o mundo inteiro, o globo inteiro. Sem falar nas gripes, que se tornam pandemias, parando o mundo, coisa que jamais vimos. Nós até perdemos a noção do que é belo e do que é feio. E eu te pergunto, o que é bonito? Lembra do aquele cantor Prince? Será que é a androgenia desse Prince? Aquele cantor inglês que você olhava para ele, você não sabia se era homem, se era mulher. A esquisitice de Michael Jackson, se ele era negro ou se ele era branco. O grande deboche de Madonna. E a imbecilidade dos Mamonas Assassinas, quem lembra, né? Do Tiririca. E ultimamente do Porta dos Fundos. E aquilo que a mídia tem produzido e nos trazido. E agora eu inverto a interrogação, a pergunta. Será que as boas notícias mudariam alguma coisa no nosso sentimento? E teríamos a capacidade de reagir em ações para com a nossa situação? Com quem Jesus comparou a sua geração? Como crianças. No texto ele cita essa parábola de um jogo de crianças, onde se toca flautas, mas não há festa, não há danças, onde entoa-se lamentações num pranto de funeral e não há lamento, não há choro. Na verdade, um jogo onde não há cooperação, um jogo de implicâncias, onde se pede ao grupo a participação nas danças quando há música e choro quando há lamentações. Para os judeus, não importasse se falasse de Jesus ou de João Batista. Não havia reação positiva, mas apenas uma crítica negativa. Mas a grande lição aqui ensinada por Jesus é perfeitamente clara. Que a perversidade, a estupidez, a infantilidade daquela geração estava sendo demonstrada. Da religião, eles faziam uma brincadeira ainda com ar de seriedade. Representavam um ato como se fossem grandes representações de Deus, mas detestavam aos que realmente eram sinceros em servir a Deus. Alguém disse, o homem que perde a visão de Deus, perde também o sentido da vida e se vê rodeado de nulidades. A quem hei de comparar essa geração? Será que nós estamos notando e percebendo a era que nós estamos vivendo? Onde a vinda de Cristo está cada vez mais próxima? Onde o amor de muitos se esfriaria e o pecado e a iniquidade aumentaria? Será que nós estamos sensíveis aos acontecimentos da nossa era, do nosso tempo? Ou nós estamos cada vez mais embrutecidos, endurecidos por aquilo que a mídia tem nos trazido? Pois o plano de Satanás é exatamente isso, nos tornarmos insensíveis, indiferentes a tudo que está ao nosso redor. Você sabe quantas pessoas estão morrendo sem ouvir o Evangelho? Quantas pessoas estão morrendo de fome e frio? Quantos estão sofrendo abandono? E nós, como igreja, chamados para fazer a diferença, chamados para ser luz,
estamos chorando por coisa que Deus nunca choraria. Estamos nos alegrando, fazendo festa para as coisas que não nos alegram, o que não alegra o coração de Deus. E sonhando com coisas que Deus nunca sonhou. Queridos, vamos parar de fazer jogos de criança e realmente buscarmos estar no centro da vontade de Deus, sensíveis e vigilantes, pronto ao exercício da piedade, das boas obras e principalmente cultuando a Deus em todo momento das nossas vidas. Realmente procurando chorar por aquilo que Deus choraria e se alegrar por aquilo que Deus se alegra. E eu continuo perguntando, com que Deus tem chorado? Você já se fez essa pergunta? Será que Deus não tem chorado pela falta de compromisso do seu povo que se diz igreja? Pelo adultério espiritual, a igreja envolvendo com o mundo? A falta de amor uns com os outros? A indiferença que tem tomado conta dentro da própria igreja? E a Bíblia diz que o amor, a prática do amor tem que começar primeiro com os de casa. Se nós não estamos fazendo nem dentro de casa, quanto mais fora de casa. Jesus disse que o mundo nos conheceria pelo amor. Deus tem chorado. Deus tem chorado por isso. E será com que Deus se alegra? E eu vou fazer uma relação aqui talvez muito pequena. Deus tem se alegrado também e se alegra com algumas coisas. A Bíblia diz que Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Quando há uma demonstração dentro da sua igreja que nós somos um no Senhor. Quando obedecemos a sua palavra. Quando há santidade e integridade dos seus filhos. Quando o seu povo o cultua com lábios sinceros, com a sua igreja que anuncia a palavra e com planos e tarefas feitas não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Que sonhos Deus tem sonhado para você? Será que você é capaz de fazer a oração de Abacuque? Aviva a tua obra, Senhor, mesmo que isso custe a vida?